Existe uma grande diversidade de animais e para facilitar o estudo deles e para que se possa falar a seu respeito, foi necessário denominá-los e descrevê-los, reconhecendo suas similaridades e diferenças. Daí ser necessário algum meio para agrupar os animais para estudo. E esse é um objetivo, da ciência, conhecida como taxonomia ou zoologia sistemática. A taxonomia ela apresenta duas divisões importantes. A classificação, que é o arranjo dos tipos de animais em uma hierarquia de grupos menores e maiores, e a nomenclatura, que é o procedimento de dar nomes aos tipos e grupos de animais a serem classificados. E sem um sistema reconhecido de nomenclatura e classificação animal, todos os estudos sobre os animais seriam repletos de incertezas, quanto ao tipo ou grupo de animais que são discutidos. Muitos tipos de animais habitam agora a Terra e muitos outros aqui, viveram durante os tempos geológicos passados. Os tipos conspícuos da terra e do mar são agora razoavelmente bem conhecidos, mas o nosso conhecimento de muitos grupos ainda é imperfeito. A primeira enumeração, vamos dizer assim, quantificação precisa de todos os animais conhecidos foi feito pelo pai da taxonomia biológica, o von Carl Linné, em 1758, e incluía aproximadamente 4.236 tipos conhecidos. Mais ou menos 100 anos depois, em 1859, o Agassiz e Brown, a dupla e boa, eles contaram em torno de 130 mil. E mais um pouquinho para frente, o Pratt, em 1911, ele estimou aí já uma quantidade bem maior. 522 mil tipos de animais tinham sido denominados. Atualmente, agora, esse total ele ultrapassa em mais de 1 milhão. Então, se a gente imaginar que temos mais de 1 milhão que já são conhecidos e outros tantos que ainda a gente falta conhecer, então é importante sempre continuar esse trabalho para a gente poder ter uma boa estimativa da nossa diversidade de animais aí no planeta Terra, Pena que a velocidade com que eles são exterminados às vezes pode ser mais rápida do que eles são identificados, classificados e denominados. Falando sobre a classificação zoológica, aqui nós temos aquela organização hierárquica das categorias taxonômicas que são colocadas dessa forma. Então, as principais categorias taxonômicas a gente tem aqui nesse modelo. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as básicas, Mas tem outras categorias que são intermediárias a essas, Mas a gente deve conhecer pelo menos essa organização, mais básica. Então a gente pode ter ali um conjunto com filo, subfilo, classe, superclasse, subclasse, Vocês já devem ter ouvido falar muito, dessas outras categorias intermediárias, ordem, superordem, infraordem, na família, na verdade, a gente tem um grupo grande, superfamília, família, subfamília, tribo, subtribo, gênero e subgênero, espécie e subespécie. Então, essas outras são as categorias que estão relacionadas com essas básicas. Eu coloquei aqui para vocês essa organização das categorias
como se fosse em forma de caixas, né? Uma caixa dentro da outra. Né? Então, por exemplo, reino, quando eu falo reino animal, ela vai englobar todas as outras categorias aqui abaixo. Né? Então, quando eu falo filo, né? Eu escolho um filo X, né? Um filo artrópoda, por exemplo. Né? E aí a classe e todas as outras categorias vão estar dentro dela. E sucessivamente até chegar ao nível mais específico, né? Onde existe um grupo menor, né? Mas com maior semelhança entre os representantes dentro dessa categoria. Tá? Aqui no caso aí, né? Vai de gênero para espécie. Nessa figura é a mesma coisa, né? Só que tem agora detalhezinho mostrando, né, alguns animais, e minha figura não é em forma de caixa, uma dentro da outra, em forma de uma pirâmide invertida, né? Mas vocês podem observar que meu foco aqui é uma espécie de animal, um animal doméstico, né, que é o cão. Né? E quando a gente vai fazer, por exemplo, uma classificação dessa daí, olha só, né? O cão. O cão, ele pertence a que reino? Ao reino dos animais. Só que aí o reino dos animais não é só do cão, né? É de todos os animais. Independente, por exemplo, se é invertebrados ou vertebrados, se são microscópicos ou macroscópicos, isso independe do tamanho, da cor, da forma, né? Mas todos eles são animais. Então, é uma diversidade grande, né? Uma diversidade biológica muito grande. Continuando, qual que é o filo do cão? É o filo cordata. E aí, se vocês observarem, a linha que está compondo essa pirâmide invertida, ela diminuiu de tamanho em relação à linha superior. Por quê? Porque eu estou excetuando aqui animais que não pertencem mais ao filo cordata. Né? Então, por exemplo, não tem a minhoca, não tem a estrela do mar, é isso? O subfilo, vertebrata. Então, mais uma vez, se eu comparar com a linha de cima, com a quantidade de animais que tem em cima, eu vou ver que já diminuiu mais um pouquinho. Então, essa linha ela tá ficando mais estreita, tá ficando menor, né? Não tem aí o anfioxo, não tem a acídea ali no cantinho. E qual seria a classe que esse cão pertence? Aqui está dizendo classe mamália. É muito fácil todo mundo saber dizer, né? O cachorro é um mamífero, o homem é um mamífero, o elefante é um mamífero, a vaca é um mamífero, enfim. Mas sabem dizer porque é um mamífero? Ou seja, às vezes é fácil a capacidade de denominá-los, porque culturalmente a gente já aprende, né, a fazer essa prévia classificação, né, porque nós pertencemos também a essa classe, então fica muito fácil. Agora, sabe descrever? Esse é o grande X da questão quando a gente fala da classificação. Né? Saberia descrever quais características pertencem ao reino animal, as características do filo cordata, né, para aquele animal fazer parte daquele filo, daquele subfilo, da classe. Né? Então, essa é a parte mais importante. Não apenas denominá-los, mas sim fazer a descrição, tá, gente? Então, aqui, na classe dos mamíferos, a linha encurtou mais ainda, está ficando cada vez mais estreita, né? A gente não tem aí os répteis, não temos peixes. Ordem carnívora. Né? Então também já vai excetuando alguns outros animais aí. Não tem o homem, né? Porque nós somos primatas. Não tem ali os cavalos, né? Que está ali no cantinho. Família Canidae.
poxa, e reduziu mais ainda, né? A gente tinha 2, 3, 4, 5, 6 animais, agora a gente tem a metade deles, né? Na família Canidae. Tá? E isso vai até chegar na espécie Canis familiares, onde a gente vai ter só indivíduos que vão compartilhar, né, de semelhanças, principalmente semelhanças genéticas, né? E aí essas semelhanças genéticas refletem na anatomia, nas características visíveis, quando a gente tenta um outro olhar, né, dessa classificação de seres vivos, onde na base aqui eu coloquei várias espécies diferentes, então a gente começa ela de baixo para cima, né, e não igual na figura anterior que a gente começou de cima para baixo, né, então várias espécies aqui, e aí que gênero, né, que essas espécies pertencem. E aí, dentro desses gêneros, quais são as famílias? Está vendo que, né, tá reduzindo aqui. Depois, né, todas essas espécies pertencem a uma mesma ordem, a uma mesma classe, a um mesmo filo e mesmo reino, óbvio, né? Eu sugiro, viu, pessoal, para vocês irem e voltarem nessas figuras esquemáticas aí, né, para poder pegar o espírito da coisa, da classificação de seres vivos, tá? É muito importante isso aí, para vocês que estão cursando curso de ciências biológicas. Uma outra parte do estudo, né, da taxonomia é a nomenclatura zoológica. Quando eu falo nomenclatura zoológica, eu estou falando de um sistema de nome aplicados aos táxons animais. Esse sistema de nome ele é regido por uma instância maior, que nós conhecemos como Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que vem a ser um sistema de regras e recomendações acerca da maneira correta, tanto de compor como aplicar os nomes zoológicos. Na taxonomia zoológica, na taxonomia biológica, há outros códigos de nomenclatura, né? Igual vocês devem estar estudando para botânica, que é um código muito forte também dentro da biologia, né? A microbiologia, mas na verdade os dois códigos mais importantes que existem, e vocês vão perceber isso ao longo do curso de vocês, né, da botânica e da zoologia, né? Só que o código zoológico ele é independente desses demais, tá? Ele só conhece as suas próprias regras e recomendações. Isso significa, por exemplo, que você aprende na botânica pode ter alguma coisa que é similar na zoologia, mas eles são independentes, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Não dá para aplicar as regras da botânica na zoologia e vice-versa. O que você aprende aqui, né, nessas regras e recomendações, algumas coisas às vezes também pode se aplicar à botânica, mas via de regra a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Porque tem muitas coisas que diferem muito. E qual que é o objetivo desse código? Para que ele foi criado? Né? Então eu coloquei 4 palavrinhas aqui, mas eu vou discorrer um pouquinho melhor sobre para ficar bem explicadinho. Então, usando as próprias palavras do código, o seu objetivo é promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos dos animais e também assegurar, né, que o nome de cada táxon seja único e distinto. O que se entende por estabilidade quando a gente fala assim? Significa que um nome correto de um táxon ele não deve ser alterado injustificadamente. Se os argumentos, as comprovações forem boas, convincentes, né, isso pode até acontecer, mas não é um processo muito fácil.
por universalidade, né? Significa que um nome correto ele é válido em qualquer parte, válido em qualquer parte do mundo, né? Então, a exigência da universalidade dá um passo adiante. Para quem tem dúvida, né, sobre nomes regionais, então, olha só, é proibido que existam nomes regionais, mesmo que sejam estáveis, né? Porque às vezes a gente conhece um nome regional muito forte, mas no meio científico ele não costuma ter valor, não. E é por isso também, gente, que os nomes propostos eles são latinizados, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também, para amenizar, né, esse problema às vezes na comunicação. Vamos supor que um pesquisador chinês descobre uma espécie nova. Pensou se ele coloca as palavras lá que a gente não entende nada, né? Ou a gente aqui no Brasil escreve de uma forma que um islâmico lá não vai também compreender nada. Enfim, então para amenizar esse problema na comunicação, todos os nomes propostos eles devem passar para a língua latina. A unicidade ela é obrigatória, né? Para isso só deve haver um nome correto para cada taxon, e esses nomes devem ser distintos uns dos outros, né? Nem que for por uma letra ali no alfabeto que muda, né, totalmente o nome. Então essas 4 palavrinhas aí, né, elas são básicas para a gente poder entender o contexto, né, do objetivo do código. Quero explicar para vocês aqui a diferença entre táxon e categoria taxonômicas, ou categorias linneanas também são assim chamadas, né? O táxon é um determinado grupo de organismo. Exemplo, né? Animalia, artrópoda, aracnida. Isso aí são exemplos de táxon. Poderia ficar aqui o resto do dia dando exemplo de táxons para vocês. Agora vamos falar categoria taxonômica. O que vem a ser a definição de categoria taxonômica? Significa que um determinado nível hierárquico em que certos táxons são classificados. Então, por exemplo, eu citei como táxon agora Animalia, artrópoda e aracnida. Tudo isso são exemplos de táxon, são os nomes de grupo. Só que esses nomes de grupos, eles são classificados dentro de categorias taxonômicas. Então, nós temos aí reino, filo, classe, né? Qual que seria a minha correspondência? Então, reino, Animalia, que é um táxon, artrópoda, né? Artrópoda é um táxon classificado dentro da categoria de filo. Aracnida, aracnida é um táxon classificado dentro da categoria de classe. Então, eu coloquei uma observação importante, deixei ele até assim, né, em vermelho, mais chamativo. Então, uma observação importante dessa aula. O Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, ele apenas se ocupa de táxons classificados em algumas categorias congregadas em 3 grupos, né, que é o grupo da família, o grupo do gênero e o grupo da espécie. Categorias taxonômicas acima de família, ou seja, ordem, classe, filo, reino, o Código Internacional não tem prescrição de regras e recomendações. Que fique bem claro isso aí. Só que, obviamente, né, a gente usa um bom senso,
porque senão as coisas ficam bagunçadas e a comunicação científica ela fica meio atrapalhada. E é por isso que é muito importante, quando a gente está falando de zoologia, né, mencionando os grupos zoológicos, fazendo as devidas classificações, principalmente nessas categorias que o código não se ocupa, a gente tem que referenciar, porque senão pode dar um pouco de confusão. Né? Se vocês pegarem várias literaturas de zoologia, dependente de ser invertebrados ou vertebrados, vocês vão ver que pode ter diferença nessa classificação superior. Então, cuidado, tá? Então, a gente tem que, na verdade, estudar muito para poder conhecer, né, esses grupos superiores. Os grupos inferiores, dentro do grupo da família, do gênero e da espécie, existem as regras e recomendações. Né? Então, facilita muito o reconhecimento desses táxons classificados por causa dessas regras e recomendações. Se vocês prestaram bastante atenção na aula, né, já de antemão aí nessa atividade para hoje, né, fazer essa pesquisa sobre quais categorias fazem parte cada um dos grupos citados acima, né, quem faz parte do grupo da família, quem faz parte do grupo do gênero, grupo da espécie. Na verdade, eu já até falei isso em slides anteriores, é só vocês voltarem aí, né, para poder recapitular e colocar aí no trabalho de vocês. E é para falar também, né, quais são essas regras e recomendações para cada uma dessas categorias, dentro desses grupos aí. Aí eu deixei 2 exemplos para poder facilitar, né? Na verdade, já estou dando 2 brindes aí, né? 2 categorias já está de brinde aí para vocês colocarem no trabalho, tá bom? Então, boa atividade e até breve.